Querido irmão, querida irmã, concluímos a intensa caminhada quaresmal, vivemos a semana de Todas a Mais Santa, centro da nossa fé, e iniciamos agora o chamado Tempo da Páscoa. 50 dias que culminarão na grande celebração de Pentecostes, a descida definitiva do Espírito Santo sobre a Igreja e a humanidade e um novo e eterno sopro de Deus sobre a sua criação. Este período da Páscoa também precisa ser bem vivido. E o primeiro recado que eu quero deixar hoje é exatamente que a Quaresma acabou, mas não deve acabar o nosso esforço em viver a fé. Não deve esmorecer a nossa vida de oração, a nossa abertura aos pobres, a caridade concreta praticada para com cada irmão. Não devem também acabar as nossas renúncias e sacrifícios para crescer na fé, fortalecer o nosso espírito, a nossa aproximação com Deus. Hoje, segundo domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo da Divina Misericórdia, nos traz como centro da mensagem que a Palavra de Deus hoje nos dirige: tudo mudou, tudo foi transformado. A vida e o mundo são completamente novos depois do evento da ressurreição de Cristo. Nós não podemos jamais enxergar a Páscoa apenas como uma data, um evento religioso, talvez até um fato realmente importante, mas para um pouco por aí. Precisamos enxergar a Páscoa do Senhor como a revolução, a maior revolução da história, a transformação completa das coisas. É de fato uma nova humanidade. É uma nova etapa da história, da existência do universo. Tudo foi transformado. E o que nós vamos encontrar na Palavra de Deus no tempo da Páscoa são justamente os sinais, as comprovações dessa profunda transformação operada pela ressurreição de Cristo, que é, antes de mais, a transformação da pessoa. Uma transformação que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Seria como dizer, a ressurreição opera os seus efeitos em nós a partir de dentro. O Senhor ressuscitado habita em nós e a partir de nós quer também continuar a operar essa transformação na história e na humanidade. O Evangelho deste domingo é justamente o encontro de Jesus ressuscitado com os seus apóstolos. É uma cena forte, importante. A última vez que eles tinham visto Jesus tinha sido exatamente naquele contexto cruel, escandaloso, impressionante da prisão e depois da morte de Jesus Cristo. Então a imagem que eles tinham na cabeça era justamente aquela imagem do sangue, da dor, do perecimento, do fracasso, da morte, o horror da maior violência já testemunhada pela humanidade. Jesus desfigurado, Jesus profundamente mal, torturado, assassinado e sepultado. Agora reencontram-se com Jesus. Qual é a primeira palavra que Jesus Cristo diz depois do horror, da incomparável violência que sofreu? Paz. Jesus entra no local onde eles estavam, tudo trancado, por medo, coloca-se no meio deles e diz: a paz esteja com vocês. O medo dos apóstolos aqui era um medo real, justificável. O que tinha acontecido a Jesus foi de tal modo impactante, escandaloso, incompreensível. Eles pensavam que naturalmente se mataram o fundador, matariam a todos eles, de fato foi o que depois aconteceu. Estavam tomados de um pavor incomparável. Esse medo que os apóstolos sentiram nessa data é um pouco a imagem de todos os nossos maiores medos.
a solidão, a dor, a doença, o luto, a morte, a perda, a miséria. Tudo aquilo que toca em nós e machuca, e amedronta, e apavora. E a característica do medo é paralisar, o medo nos paralisa, né? Nos deixa bloqueados. Qual é a palavra que Jesus ressuscitado tem a dizer para quem está no medo? Shalom, a paz. Aqui não é uma paz qualquer, não é uma paz superficial, não é uma mera ausência de conflitos. A paz que Jesus declara e oferece aos seus apóstolos e também a nós é uma paz ampla, profunda, que não traz só a ausência de conflitos, mas traz a serenidade, a mansidão, traz a capacidade de superar os obstáculos, a capacidade de seguir em frente mesmo diante da perda. É uma paz completa, que significa todo o bem, toda a graça, toda a presença de Deus, toda a força, toda a alegria contém, não é? Essa palavra, paz. A paz contém todas essas realidades boas, positivas, prodigiosas. É também forte perceber que esse primeiro encontro de Jesus com seus apóstolos poderia ser um encontro carregado de amargura, de decepção, talvez também de cobrança, de queixa da parte de Jesus. Porque eram seus amigos, a sua família, o seu núcleo de vida. E o que esses apóstolos fizeram com Jesus? Um negou, outro traiu, os outros correram, sobrou só João. Talvez era jovem demais para entender o que estava acontecendo. Abandonaram Jesus, viraram as costas para Jesus, deixaram Jesus ser preso, torturado e morto, sem nada fazer. Qual é a atitude de Jesus em relação a eles? Profunda acolhida. Jesus não traz nada de reclamação, de queixa, de censura, de repreensão. Jesus os acolhe, lhes oferece a paz. Sabendo que o medo que habitava esses apóstolos era tão grande, como também a vergonha de terem deixado o Mestre, Jesus repete. Novamente, Jesus disse: a paz esteja com vocês. Jesus reforça que o que ele traz é a paz. O que Jesus traz é a plenitude de vida, a esperança, é a possibilidade de recomeçar. De recomeçar a escrever a própria história, mesmo depois de ter abandonado a Deus. Mesmo depois de ter traído, negado, virado as costas para Deus, Deus vem ao nosso encontro, se põe no nosso meio, nos dá a paz e a possibilidade de recomeçar. Dessa paz nasce também a missão. Ao repetir, a paz esteja com vocês, Jesus acrescenta: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Como o Pai enviou Jesus? Com amor, com a sua graça, com a sua luz. Este é o meu Filho muito amado, em quem pus a minha confiança, escutai-o. A paz não é para nós. Essa é uma das grandes lições de hoje. A graça que Deus derrama sobre nós não é para nós apenas, é para ser doada. Todo o bem que Deus nos faz, toda a luz que Deus derrama sobre nós, todos os sinais, prodígios, milagres que Deus realiza na nossa vida, não são apenas para nós. São também para nós, óbvio, mas são para ser doados. A paz que Deus me dá, eu a devo doar. Devo partilhá-la entre as pessoas. Essa é a missão. É a difusão da luz de Deus no mundo. E é a partir de nós. Portanto, ninguém de nós pode não ser missionário. Pode não ser apóstolo. O apostolado e a missão são intrínsecos a quem recebe a graça de Deus. Deus me ama, Deus derrama a sua graça sobre mim, agora devo também eu amar o próximo e espalhar, difundir a graça de Deus com cada pessoa que cruza o meu caminho. Devo eu ir ao encontro das pessoas
com a mesma palavra de Jesus, a paz. E quantos hoje entre nós perderam a paz, vivem na desilusão, na solidão, na falta de perspectiva, na escuridão, na incredulidade, vivem na amargura, na tristeza, no choro. A missão nossa é ir ao encontro dessas pessoas e levar a paz profunda de Deus, capaz de restituir a alegria, a esperança e o sentido da existência. Por essa razão, nós encontramos justamente os apóstolos nos primeiros tempos da Igreja nascente, hoje no capítulo 5 do livro dos Atos, e nós escutamos então muitos sinais e maravilhas foram realizados no povo pelas mãos dos apóstolos. O apóstolo é justamente o escolhido para a missão. O apostolado é essa difusão, né, da graça de Deus. A leitura ainda diz que crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor. O testemunho desses homens. Não só a sua pregação, mas a sua capacidade de deixar que Deus agisse e os utilizasse como instrumento, fez crescer o mar dos que se encontraram com Deus naquele período e passaram a integrar as fileiras da igreja nascente. É tão forte que a palavra de Deus nos diz o seguinte: chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, a sua sombra os tocasse. A multidão vinha de longe, trazia pessoas doentes, atormentadas, e todos eram curados. Querido irmão, querida irmã, repare a transformação profunda, a revolução profunda na vida de Pedro e dos apóstolos. Este homem foi aquele que na outra sexta-feira negou, na madrugada de quinta para sexta, negou como se não conhecesse, negou como se o mestre não existisse, negou como se nunca tivesse testemunhado a grandeza do poder de Deus na sua vida, negou. Foi um covarde. Agora é um homem decidido, firme, um pregador convicto, que faz com que a cura aconteça na vida de quem toca até a sua sombra. A sombra é produzida pela luz. A luz de Deus vinha até ele, ele deixava que essa luz tocasse os outros, e essa luz curava, mesmo na sombra. A vida de Pedro é completamente outra. A vida dos apóstolos é completamente outra. Tanto que esses homens, que todos tinham fugido diante da cruz de Cristo, voltaram e seguirão firmes na missão. Todos eles serão assassinados, com exceção de João, que não foi assassinado, mas quase, né? Foi um prisioneiro forçado a trabalhos forçados. Todos eles, depois, vão até o fim na fé, à custa da própria vida. O que aconteceu? O que os transformou tanto? Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado é a vitória definitiva sobre todos os males, sobre todos os inimigos, inclusive sobre aquele inimigo que mais nos amedronta, a morte. Jesus ressuscitado é a vitória definitiva sobre todos os males. Não há mais mal capaz de nos atingir essencialmente, verdadeiramente, se nós estamos enraizados em Cristo, porque Cristo venceu todos os males, inclusive a morte. Está vivo, caminhando por aí, realizando milagres, comendo peixe na brasa, como escutamos no Evangelho dessa oitava da Páscoa. Então, é Jesus ressuscitado que opera essa profunda e decisiva revolução na vida desses homens. A segunda leitura nos traz exatamente João, que preso na ilha de Patmos, um local terrível, se fosse hoje seria talvez Guantánamo. Ele começa dizendo: eu, companheiro na tribulação e também no reino, na perseverança em Jesus, estou na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do meu testemunho de Jesus. Até o horror do que lhe aconteceu é pequeno demais, perto do imenso bem de Jesus. Para ele não importava mais se era livre ou se era prisioneiro,
jovem ou velho, você estava bem ou não estava bem, você tinha boa reputação, não tinha boa reputação. O centro é permanecer com Jesus ressuscitado. Todo sofrimento vale a pena. Toda dor vale a pena. Toda perda encontra sentido. Toda realidade dolorosa, obscura, encontra a sua resposta e a sua cura em Jesus ressuscitado. O salmista hoje canta que o amor de Deus é sem fim. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Todos agora digam, eterno é o seu amor, eterna é a sua misericórdia. Que maravilhas o Senhor fez aos nossos olhos. A misericórdia é o rosto de Deus, como dizia Papa Francisco, é o ser de Deus. Misericórdia é o amor, numa das suas características mais marcantes e belas. O amor que acolhe o outro e ama o outro, reconhecendo a sua miséria. Diante de Deus, todos nós somos miseráveis. Deus nos ama com as nossas misérias e nos pede a oferta das nossas misérias no seu coração misericordiosíssimo, que nos cura, nos transforma, nos perdoa, nos refaz e nos restaura. A misericórdia de Deus é a realidade mais forte que este domingo nos traz e que deve nos impulsionar a nos reconhecer amados por Deus, mesmo nas nossas misérias, o que transforma completamente a nossa visão de nós mesmos e da relação com Deus, e deve nos impulsionar também a sermos misericordiosos uns com os outros, a acolher cada próximo com tolerância, diálogo, escuta e abertura, amar cada próximo, sabendo que ele tem as suas misérias, como eu também tenho as minhas, e a mim e a ele Deus ama imensamente. E o amor de Deus supera as minhas misérias, as misérias do outro. Provoca o amor recíproco, provoca a fraternidade, atrai a presença de Deus entre nós. É a revolução do mundo. É a cura do mundo. É a cura da alma da humanidade. Termino dizendo que esta é a minha primeira pregação pública depois da passagem de Papa Francisco à eternidade. Eu expresso toda a minha gratidão ao Papa Francisco e o compromisso de levar adiante aquilo que conversei com ele quando nos encontramos há quase 2 anos em Roma. A paz, a fraternidade universal, a família a serviço da Igreja e da humanidade, a construção de pontes em vez de muros. Francisco do céu, olha por nós. Adeus e obrigado por tudo.